A paz, Senhor, meus irmãos, vamos começar a nossa quinta aula, né? Estamos um pouquinho atrasados de novo, mas o objetivo é porque, principalmente, essa aula me preocupava um pouco, né, em relação ao assunto. O assunto é bastante pesado para se tratar. E eu queria não só me preparar um pouco mais, mas também organizar minha agenda, né? E foi muito corrida essa semana. Mas vamos lá, ainda bem que estamos aqui. E ainda bem que você está aí. Bom, vamos falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Em tese, nós estamos falando principalmente sobre o aborto, mas também sobre a importância de valorizar a vida em todas as suas formas e a vida em todos os seus tempos, na concepção intrauterina e também na extrauterina, ou seja, dentro do ventre materno e fora do ventre materno. É por isso que é um contrassenso. Eu já começo de cara dizendo isso para você ser contra o aborto e a favor da pena de morte. Tá? Durante muitos anos eu lutei contra esse pensamento, porque em casos de crimes violentos, em casos de crimes de alto nível, de crueldade, eu sempre fui a favor da pena de morte. Né? Durante muitos anos eu fui a favor da pena de morte. Porém, conforme você vai estudando e vai também melhorando a sua capacidade cognitiva, você começa a ter alguns posicionamentos revistos. Né? Então, hoje eu sou mais favorável à prisão perpétua, sou sim favorável à prisão perpétua, à castração química em crimes sexuais e diversas outras maneiras. Eu sou muito parecido, eu sou muito aliado à escola de Chicago, a ideia da criminologia, das janelas quebradas, da teoria das janelas quebradas. Mas eu não consigo mais aceitar a ideia, nem seria uma posição cristã aceitar a ideia da pena capital, mesmo para os piores crimes. Então nós temos ainda que ter esse pensamento. Então, se eu sou contra o aborto, eu não posso ser a favor da pena de morte. Você é cristão, por mais que isso pareça, às vezes, ir contra alguma coisa que você pense ou contra alguma vivência que você teve, e não importa que tipo de circunstância você tenha vivido ou esteja vivendo. Se você é contra o aborto, não há como você ser a favor da pena de morte. Seria um total contrassenso, tá? Então, vamos começar por aí. A valorização da vida deve ser em todas as suas fases, tá? Em todas as suas fases. E aí você tem que procurar alternativas para aqueles que são maus na vida extrauterina e não acreditar que o certo seria a morte, tá? É outro assunto, outra lição. Um dia a gente fala sobre isso, principalmente no direito de legítima defesa, sobre o cristão pode não ser policial, ele pode não ir para a guerra, matar pessoas, né? Ele pode ir ou não fazer esse tipo de coisa, mas a gente vai conversar isso em outro dia. Hoje a gente vai falar sobre a sacralização da vida no ventre materno e o seu contraposto, a dessacralização, ou seja, considerar a vida como não sagrada. Tá? E aí o texto utilizado foi muito bem colocado pelo pastor, comentarista dessa lição, de que o texto de Lucas 1:31, eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, está falando do nascimento da pessoa mais importante da história do universo, no planeta. O maior milagre que já existiu em toda a história. Irmãos, imagina o seguinte, eu conseguiria colocar todo o oceano num copinho de café de 50 ml? Você vai dizer, isso é ridículo. É claro que não. E se eu conseguisse colocar todas as águas de todos os oceanos do planeta dentro de um copinho de café, isso seria considerado um milagre? Isso seria considerado algo extraordinário, maravilhoso? Pois bem, foi isso que Jesus fez. Ele é o Deus que está fora do tempo, fora do universo, fora da criação, que criou todas as coisas, que participou da criação de todas as coisas. E mesmo sendo esse Deus, e que a gente não consegue, transcendente, a gente não consegue dimensionar, ele coube no corpo humano. Ele veio na forma humana. Não existe maior milagre que esse em todo o universo. A beleza da criação, a majestade das curas milagrosas, o domínio sobre a natureza, nada disso chega perto do que é o milagre da encarnação de Cristo. Portanto, a gente vê nesse momento da concepção de um Deus que é soberano e todo-poderoso, que se sujeita a vir à Terra como um ser humano comum, nascido do ventre de uma mulher, ser concebido, cuidado, educado, corrigido, né? Tudo isso padecer por todas as dificuldades que um corpo humano padece, para poder cumprir uma missão, a missão dada de redimir a humanidade. Esse é o maior milagre de todos os tempos. A gente precisa olhar para isso com um olhar diferente. Nós vemos no texto de Lucas a história da concepção e vemos no texto de Mateus também a história da concepção. Você vai ver, inclusive, uma curiosidade bíblica aí, que as genealogias de Mateus e Lucas são diferentes. Porque enquanto Mateus mostra a genealogia de Jesus a partir
de Abraão e falando sobre a raiz do seu pai terrestre, José, a de Lucas fala da linhagem pelo lado de Maria, pelo lado de sua mãe. Por isso, nós vemos que o pai de José em Mateus e em Lucas são diferentes, né? Só tem nomes diferentes. Não é porque eles eram apelidos ou coisa assim, mas porque Mateus está utilizando a genealogia pelo lado paterno e Lucas está usando a genealogia pelo lado materno, tá bom? Bom, vamos para nossa aula. E para começar, eu não queria já entrar direto naquilo que condiz a aula e queria, ou seja, da revista, o que está dito na revista, mas principalmente fazer uma contextualização para você, para que a argumentação acerca do que é contrário ao aborto, antes da gente entrar no mérito cristão, a gente fale da importância do que é essa vida e de como a gente não pode colocar isso como uma, como eu posso dizer, a gente não pode transformar isso em uma questão só cristã, mas é uma questão de saúde também. É uma questão de psicologia, de emocional, é uma questão de família, de estrutura, de sociedade. Não é uma questão só teológica, mas é filosófica, antropológica, sociológica, é médica. Então a gente precisa tratar disso. E aí, para reforçar esse argumento, e aí chegar no campo cristão, porque a gente vai ter algumas particularidades que vai atingir pessoas, eu preciso primeiro trazer essa contextualização e mostrar para você por que a gente é contra o aborto. Por que cristãos são contra o aborto, tá? Então, primeiro, tem uma frase de Mário Quintana que eu gostei muito de ver, que diz o seguinte: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro, ou seja, o bebê, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito. Muito bonito de Mário Quintana dizer isso, porque é verdade. O aborto, ele retira da criança todo o potencial dela. Ah, Júnior, mas para o bem e para o mal. Sim, para o bem e para o mal. Mas não é uma escolha de outra pessoa. A escolha de quem detém a vida. E quem detém a vida é a própria pessoa, aquela pessoa. E é retirado dela no aborto todas as possibilidades futuras. Dentro de bebês que foram abortados, poderia ter havido um cientista, um médico, um poeta, um artista. Ah, poderia ter um serial killer, poderia ter um psicopata, poderia ter um ladrão. Sim, com a mesma potencialidade. Porém, isso, quem ia decidir era a própria pessoa. Era o caminho que ela iria trilhar. Ninguém pode decidir por ela. Como eu disse logo no começo, da mesma forma eu não posso decidir sobre a morte de alguém por causa disso. Porque não sou eu quem define. Não sou eu o dono dessa vida. Ninguém é dono da vida. O único dono da vida é Deus, que deu essa vida, que tem poder de dar essa vida. Tertuliano, um célebre cristão lá dos primeiros séculos, ele era discípulo de João, ele diz o seguinte: Tertuliano explicou aos romanos assim: em nosso caso, já que proibimos o homicídio em qualquer forma, não podemos destruir nem sequer um menino na matriz. Impedir que nasça um menino é somente uma forma de matar. Não há diferença se mata a vida do que nasceu já ou se mata da vida do que não nasceu ainda. Então, Tertuliano está advogando a favor, né, contra o aborto e a favor da vida séculos, milênios atrás, né, porque já faz mais de 2.000 anos, basicamente 2.000 anos. É um pouco menos de 2.000 anos, talvez, né, da época de Tertuliano. Então, nós temos ali Tertuliano já fazendo essa advocacia, né, a favor da vida no direito romano, entre os romanos, na argumentação. Nós cristãos, somos contra o aborto, porque ninguém pode determinar sobre a vida de alguém, sobre vida e morte de alguém. Tá? Então vamos começar por aí. Eu separei aqui, né, do jeito mais teen possível, do jeito mais famoso, 9 famosos que escaparam de ser abortados. Né? Um modo de mostrar para você, principalmente eu retirei de notícias, de, de sites que falavam sobre, não só sobre aborto, mas também que falavam sobre a biografia desses famosos. E eles mostram como o aborto não feito, neste caso, né, trouxe ganho para toda a humanidade, de certa forma, né, para todo um conjunto de pessoas, atingiu milhares de pessoas. Cada um desses famosos atingiu milhares, milhões de pessoas. E de alguma forma fez bem para essas pessoas, ou ajudou outras pessoas a viverem suas vidas. Vou tirar, por exemplo, o Robert Gomes Bolanhos, que a fortuna dele passou dos 2 bilhões. E que ele atingiu milhares de pessoas, milhões de pessoas. Não só em termos de alegria, mas também em termos de emprego, empregabilidade, de recurso, de tudo mais, de caridade. Nós temos Celine Dion, Cristiano Ronaldo, um instituto gigante, o André Bocelli, o Steve Jobs, então, né? Se você tem um iPhone, eu não tenho, mas se você tem um iPhone, você deve. Ele só é um cara que não foi abortado, né?
A Susan Boyle foi um fenômeno durante muito tempo na internet e é uma grande cantora famosa. Então, todas essas pessoas são só exemplos de pessoas que, durante a sua vida, no início da sua vida, né, quando ainda estavam na vida intrauterina, suas mães pensaram, ou mesmo foram sugestionados que eles fossem abortados, viveram em condições, ou as suas mães tinham condições tão terríveis que, de repente, pensaram nessa solução, ou eles vieram com problemas que poderiam, de repente, ser uma solução ao aborto para aquela mãe e a mãe se recusa. Então nós temos não só nessa questão desses famosos, desses grandes cantores, artistas, mas temos também na ciência isso. Nós temos isso na arquitetura, na engenharia, em inúmeras áreas de toda a sociedade. O aborto, ele castra isso. Ele encerra essa possibilidade. Entende? Então, não é só um argumento no sentido de que eu estou utilizando só bons exemplos, mas é para mostrar que há toda a potencialidade de atingir um benefício gigantesco é cessado no aborto. Ele é um assassinato e, como diz Mário Quintana, é um roubo eterno, é um roubo infinito. Rouba não só dessas pessoas, a possibilidade de serem elas, mas rouba também das outras pessoas de terem as condições de conviverem com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, de serem atingidos positivamente por eles. É essa a questão. Então, isso é só o começo de uma argumentação. Além disso, eu trouxe aqui alguns argumentos para o aborto que foram trazidos por um professor de filosofia da Universidade do Estado de Nova York, o David Hershenov. E o David trouxe os principais argumentos que os pró-aborto utilizam aí, alguns ilógicos, inclusive. E é isso que ele tenta mostrar no artigo dele. Peguei esse material numa matéria da Gazeta do Povo de 2023, está bem atual. O primeiro argumento é a ideia de que deveria ser legal o aborto, porque todos deveriam ter o direito. E aí, o que se está pedindo ali é o direito de descumprir a lei. É isso que o Herschel ele faz essa reflexão. Ué, o que se está pedindo é o direito de descumprir a lei. No Brasil, o aborto é crime. Então, quando se pede a liberação do direito de se fazer aborto, porque a mulher deve escolher ir contra a lei, está se pedindo o direito de ser criminoso. Além disso, alguns dizem que as pessoas pró-vida simplesmente se importam com o nascimento, ou seja, são pró-nascimento. E não necessariamente se importam depois, ou seja, vocês só se importam que a criança nasce, mas ninguém fala de justiça social. E não é isso. Muito pelo contrário, desde o começo vem falando que a ideia de pró-vida não é só na concepção, mas também na pós. Por isso que quem é contra o aborto não vai conseguir ser a favor da pena de morte, porque seria desconexo com relação à sua própria. Não seria incoerente, não seria coerente, seria incoerente. E todo aquele que é pró-vida, portanto, vai ser também contra a pena de morte, vai ser, portanto, buscar outras alternativas. E se preocupará com certeza com a vida em todas as suas fases, em todos os seus tempos. Outros vão dizer que o homem não tem útero, portanto não pode falar, ele não tem lugar de fala para falar de gravidez, para falar do aborto. O que também é absurdamente lógico. O fato de eu ser branco, negro ou pardo não me faz, portanto, me restringir a falar apenas de coisas da minha cor ou da minha origem, né? O fato de ser sulista ou ser nordestino não faz com que eu só possa falar daquilo que me atinge diretamente. Até porque isso é um tanto complicado. Se eu apenas ficar restrito a falar daquilo que me atinge pessoalmente, exclusivamente, nós teríamos praticamente que ficar calados em todos os assuntos no mundo. E aí, isso geraria ainda mais separação, individualismo e exclusão, e não inclusão. Além disso, colocaria cada indivíduo no mundo, praticamente, em uma bolha. Isso não existe. A ideia de lugar de fala já é ridícula. Mas a ideia de colocar os homens, porque não tem útero, como não tendo lugar de fala para falar do seu próprio filho, é mais ridículo ainda. Até porque a mulher não consegue fazer o filho sozinha. E ela utiliza exatamente essa ideia de ela não conseguir fazer o filho sozinha para solicitar um direito seu, e é um direito real, de que o homem exerça o seu papel de pai, exerça o seu papel de provedor, exerça o seu papel de cuidado com os filhos, né? Com tudo que envolve a paternidade. Portanto, se o homem não tivesse como falar em relação à gravidez, em relação à mulher, porque não tem útero, ele poderia então virar as costas para o filho logo depois que fez e ir embora, porque no final das contas ele não pode mais falar daquela criança, já que ele não tem lugar de fala, ele não tem útero. Então, o argumento é ridículo nesse ponto, principalmente porque traz outras ideias mais perigosas ainda e mais excludentes ainda. Então, essa ideia de lugar de fala não cabe aqui. Outra coisa que tento dizer é que o pró-aborto é só para aquelas pessoas que são religiosas, mas nós temos inúmeros, inclusive o próprio Reginald cita o Martins, que é uma pessoa, que é um pensador ateu, mas que é pró-vida, que é pró-aborto. Além disso, nos Estados Unidos,
a lei que trouxe a legalidade para o aborto em algumas situações foi julgada por 9 homens. Quer dizer, então, que homens não tendo, portanto, lugar de fala, essa lei deveria ser é, ignorada ou não realizada, não poderia ser válida, porque foram homens que aceitaram que o aborto fosse legal. Com certeza, nessa hora, então, se o homem é a favor daquilo que a mulher pensa, então, portanto, assim, aí não, a gente ignora esse nosso argumento de lugar de fala e esse argumento religioso. Há muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que não são religiosos, não têm afinidade com espiritualidade, com religião, mas mesmo assim são a favor da vida, por outras situações. Por questão filosófica, por questão sociológica, por questão de saúde pública, por questão de cuidado com a vida, biologia, por amor à existência, e não necessariamente por questões religiosas. Então, não são fanáticos religiosos que são sempre contra o aborto. Outra coisa, fala-se da desigualdade do fardo da gravidez e da criação dos filhos. Ora, se a mulher tem alguma debilidade ou dificuldade, ela não trabalha, ela não vai trabalhar para cuidar dos filhos, se ela não consegue nem ter alguém que assista ou tenha condições de não aumentar o filho ou aumentar por pouco tempo e voltar a trabalhar, o que também são outras discussões. Mas se ela não tem isso, quem carrega o fardo de sustentar toda a casa é o homem. Então qual é a desigualdade aí? Né? Qual é a desigualdade? A desigualdade está para o lado do homem, no caso. Então, se nós fôssemos dizer que o aborto deveria ser legal por uma questão de desigualdade, o homem justificaria isso com princípios econômicos. Isso seria cruel, não seria? Qualquer mulher entenderia isso como cruel. Então, como pode colocar essa mesma argumentação para o lado da mulher, porque ela gera o custo do levar o filho na gravidez? Esse tempo que o filho passa na barriga. É ilógico isso. Outra questão que dizem que o aborto clandestino e ilegal vai acontecer. Portanto, independente se vai estar legal ou não, se vai ser autorizado ou não, o aborto clandestino vai continuar acontecendo. E aí mulheres ricas vão ser bem tratadas, e mulheres pobres vão abortar em lugares fétidos com perigo, com risco à vida. Primeiro, nós de novo voltamos para o primeiro argumento. Está se pedindo o direito de descumprir a lei. Então não importa se você é um criminoso que entra em um grande lugar, em um lugar com condições, ou um criminoso que entra em um lugar sem condições. De toda forma, você está descumprindo a lei. E ao descumprir a lei, você corre um certo risco, você assume esse risco. Outra questão é que isso não pode ser utilizado como, vai acontecer de qualquer jeito, então libera. Esse tipo de argumento é o mesmo argumento que se utiliza para liberar maconha, para a legalização das drogas, e poderia ser utilizado, por exemplo, para a vida extrauterina. Vai acontecer de qualquer jeito, então, o infanticídio, por exemplo, ele está com um problema, vai morrer, então vamos matar logo? Não é ridículo isso? Não é ridícula essa ideia? De por que vai acontecer de qualquer jeito? É melhor que pelo menos se faça logo de uma vez, então, se legalize logo de uma vez, se autorize logo de uma vez. É ilógica essa ideia. Além disso, a ideia de trazer aborto como justiça social é ainda mais esdrúxula. Por quê? Porque se diz, olha, você está colocando mais uma pessoa para sofrer e passar fome no mundo. Ora, você é 100% feliz? Você nunca sofreu? Você não sofre? E pelo fato, então, de você estar sofrendo, deveríamos apoiar que você morra? O fato de... Existem hoje, eu fiz uma pesquisa, existem hoje mais pessoas na fila para adotar do que crianças para adoção no Brasil. É impressionante isso, e até não entra na minha cabeça como um sistema de adoção é tão estranho, tão difícil, ao ponto de esse número não bater. De ter mais pessoas querendo adotar do que do que crianças sendo adotadas. E mesmo assim, essa ideia de justiça social ainda voga para o lado do aborto. A gente vai ter menos crianças sofrendo no mundo, menos crianças pobres no mundo, menos crianças padecendo no mundo. Se é muito pelo contrário, existem hoje muito mais pais querendo uma criança para abraçar do que exatamente pessoas abandonadas, do que crianças querendo ser adotadas. Então, a lógica aí está na governança. Né? A justiça social não está na legalização do aborto, está numa governança correta do país, do Estado, da cidade, de todo o ordenamento jurídico, de tudo. Não, a questão é a falibilidade humana em gerir-se, em concatenar, em vir-se, em comungar. Porque, por exemplo, isso é outra história, mas dinheiro existe no mundo para alimentar mais de uma terra. A questão é que não se soube equalizar isso. Como levar essas condições e gerir esse dinheiro para que todos possam usufruir. E isso não estou falando de princípios econômicos, eu estou falando de capacidade de gerir, seja por meios de mercado ou não. Todos esses argumentos, portanto, não só são ridículos ou são estranhos ou são ilógicos, como não são apoiados pela Bíblia. E nós que somos de fé, vamos olhar para a Bíblia e vamos ver a Bíblia defendendo a vida no seu mais profundo, na concepção,
ou antes até. Jeremias, Deus chama ele, e a gente vai falar sobre isso também. Jeremias, Deus chama ele antes do nascimento. Portanto, a vida é um projeto de Deus antes mesmo dela existir em materialidade, em substância. Portanto, de modo nenhum um cristão pode ser a favor do aborto. Isso seria ir diretamente contra a Bíblia. Isso, portanto, não faria com que ele fosse, na verdade, anticristão e não cristão. Então, se você conhece um cristão que apoia o aborto, diga para ele que ele está na religião errada. Ele não é cristão de verdade. Além disso, nós temos o que a legislação diz? O que a lei brasileira diz? Olha, eu estou falando agora de lei humana, tá? Daqui a pouco a gente vai falar o que a lei divina diz. E a lei divina é sempre mais rigorosa que a lei humana. A lei humana diz no artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico, a DPF 54, tá? O aborto chamado necessário é aquele que, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, a não ser realizando o aborto. E assim se buscará salvar a árvore, mesmo com o risco da morte do fruto. Tá? A ideia é essa. Quando a gravidez é resultante de estupro, também se é possível, mas olha só isso. Tem que ser precedido de consentimento da gestante, ou se ela for incapaz, seja menor de idade, ou ela for incapaz mentalmente incapaz, do seu representante legal. Aqui se cita a resolução 79246 de 2001 do CREMESP e fala sobre o aborto terapêutico, que é quando a gestante está em risco, e o aborto sentimental, que é no caso de estupro. Portanto, não se pune esse tipo de aborto, tá? O aborto causado em situações tão difíceis quanto essa, em uma questão limítrofe, né, em que a mãe corre risco, e também nas questões de estupro. Ou anencefalia, também tem a questão do feto anencefalo, que nasce sem o cérebro. Isso é o que a lei brasileira diz. O que, portanto, a gente olha quando a gente olha para a Bíblia sobre isso? A Bíblia é radical. Ela não quer que a vida seja, de modo algum, retirada sem realmente uma necessidade. Então, no primeiro caso, o aborto necessário, um aborto terapêutico, em que realmente a vida da mãe está em risco, muitas vezes a mãe vai dizer: salva a criança, mesmo correndo o risco de morrer. Então, poderia se dar a liberdade da mãe escolher. Mas mesmo assim, se é feito um procedimento que salva a mãe e há um risco de perda da criança, ainda se tem uma mulher que poderá ter um outro filho, que poderá ainda ter outros filhos. Então é uma questão de humanidade, uma questão lógica também. Né? Eu não vejo e aí ser algo ilógico. Porém, no caso de estupro, nós temos que diferenciar. A lei brasileira permite. Se uma mulher fizer isso, abortar depois de um estupro, ela não será presa, não será punida. Mas se é uma mulher cristã, nós teremos um dilema muito grande aí. Assim como a gente fala sobre perdão, assim como a gente fala sobre o sacrifício de Cristo e fala sobre o peso de carregar a cruz, nós também falaremos da preservação da vida em qualquer circunstância. E aí você diz: Júnior, você está querendo dizer que se uma mulher está vítima de estupro, ela deve continuar com aquela criança por causa, mesmo tendo passado por essa coisa absurda, horrível, nojenta que é a violação sexual? Infelizmente, assim, eu tenho que dizer isso. A Bíblia é contra a morte, porque a criança não tem culpa do modo horrível como ela foi gerada. Eu acredito, tá, Júnior, opinião minha, de que a pessoa que passou por essa situação terrível, absurda, deva receber todo o apoio, todo o cuidado, todo o amor, tudo que ela puder, para que ela continue com a gestação, mesmo que ela não vá ficar com essa criança, mesmo que ela vai entregar essa criança para adoção, porque é lógico, há toda uma questão de trauma, há toda uma questão de olhar para aquela criança e ser fruto, muitas vezes, de uma situação terrível que ela viveu, de um trauma que ela viveu. Portanto, não justifica o trauma ser o motivo pelo qual ela vai criar um outro trauma, que é a morte do próprio filho, tá? Ou da criança que está em seu ventre, que não tem culpa do modo como foi gerado. Por isso, a Bíblia vai defender, nesse parâmetro, a Bíblia vai defender, nós cristãos vamos defender que o aborto deve ser evitado ao máximo possível, mesmo nos casos mais horríveis como esse. Por mais terrível que seja, aí entra a questão do Evangelho. A lei de Deus é muito mais rígida que a lei dos homens. E seria assim, teria que haver todo um cuidado, teria que haver todo um apoio, teria que haver uma mobilização muito grande. Porém, não há como dizer o contrário. Não é dizer, vai lá e faça o aborto. A Bíblia não autoriza que a gente faça isso. A Bíblia é dizer, preserva a vida, porque essa vida não tem culpa do modo horrível como ela foi gerada. E aí, se a pessoa vai doar essa criança depois, se ela vai entregar para adoção, aí será uma outra escolha. É uma escolha que a própria mãe vai ter que fazer.
né, junto com a família. Porém, isso é justificável. A criança vai estar viva para ser adotada. Ela não pode ser assassinada, que é isso que o aborto é, assassinato. Bom, e aí a gente entra, ufa, na lição. Eu vou passar rápido isso, porque a gente já está com o vídeo bem adiantado, e eu queria trazer esses argumentos antes, essa base, essa discussão pesada antes, para que a gente pudesse entrar na lição e eu usasse a Bíblia, ou falasse daquilo que o comentarista diz sobre a Bíblia, para você que crê na palavra de Deus, mas para você que às vezes está me assistindo aqui e não crê na palavra de Deus, e que precisa de ouvir mais do que só aquilo que a Bíblia diz, mas também tudo aquilo que se discute sobre a questão do aborto. O comentarista vai começar dizendo sobre o anúncio do nascimento de Cristo como um primeiro argumento contra o aborto. Cristo veio por meio de um nascimento de mulher, um nascimento junto com do ventre de Maria, como uma mostra, aquele grande milagre, o evento mais impressionante do universo, exatamente para mostrar como a vida humana tem valor. Porque ele só fez isso para nos resgatar da morte eterna, do pecado, da justiça, do juízo que viria sobre nós, por causa do decaimento da graça, como está registrado em Romanos 3:23. Portanto, lá em Isaías, há uma profecia feita que nem era inicialmente direcionada ao Messias, era direcionada a um rei que iria nascer, mas que Lucas se apropria dessa promessa, dessa referência em Isaías, para dizer sobre o nascimento de Cristo. Lucas utiliza a genealogia de Maria e nisso mostra como é um milagre da concepção. Como a concepção é tão sagrada a ponto que o próprio Cristo utilizou esse meio para chegar até a Terra. Jesus poderia ter vindo, sim, numa nuvem e aparecido do nada, já com 30 anos, pronto para iniciar um ministério? Poderia, mas ele não fez. Ele nasceu, ele foi educado, ele foi cuidado, corrigido. Durante toda a sua infância, ele viveu dentro de uma família, nasceu de uma mulher, foi tutelado por um homem, por um pai terreno, por um padrasto terreno. Chama de padrasto, mas José foi pai de Jesus. Ele cuidou de Jesus como um pai. E tudo isso é o milagre, é o milagre. Além disso, nós vemos a existência e consciência de Jesus já no útero de Maria. Maria vai visitar Isabel, que é uma figura maravilhosa, porque ela remete a Sara, um teólogo anglicano, Norman T. Wright. O N.T. Wright ele fala sobre essa ideia de Isabel representar aquela mesma Sara do Antigo Testamento. De novo, uma idosa que era estéril se torna mãe para mostrar a promessa de Deus se cumprindo. João Batista nasce como a voz que clamou no deserto, profetizada pelos profetas, que traria o Messias, aquele que foi prometido em Gênesis 3,15 como descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, nós temos ali um milagre, uma sequência maravilhosa. E Maria vai grávida falar com Isabel, e a criança se comunica. A criança no ventre já pula, salta de alegria ao ver Maria, ou melhor, Jesus que estava em Maria. E aí, a própria Isabel é contaminada positivamente por esse ardor do Espírito, que essas crianças se comunicando, que foram essas crianças se comunicando no ventre das suas respectivas mães, comunicando-se através das mães. Olha só que evento maravilhoso aconteceu no começo dessa história de Jesus Cristo. E mostra que a vida não começa só fora da barriga, mas dentro do útero, essa vida já está lá, já tem consciência, já é um ser vivo, já tem uma alma lá dentro, e ela é possível, inclusive, de ser preenchida e cuidada pelo Espírito Santo dentro do ventre materno. Além disso, o nascimento de Jesus mostra como a maternidade é um privilégio. O cântico de Maria, em Lucas, é maravilhoso, porque relembra o cântico de Ana. É chamado de Magnificat. Inclusive, é uma ópera toda desenhada por Bach, exatamente para traduzir em letra e música o Magnificat, o cântico de Maria, que é um cântico parecido com o de Ana. Isso tudo é para mostrar a maravilha da maternidade, como ela é um privilégio. Uma ordenança divina, já no Jardim do Éden, dizendo ao homem e à mulher: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Isso é bênção, encher a terra de filhos. Os filhos são bênção, herança do Senhor. Não olha só, os filhos são de Deus e são herança para nós. A maternidade, portanto, não pode ser entendida como uma maldição ou ser tão repentinamente e tão terrivelmente destruída ou colocada em xeque, como é o caso do aborto. E esse tópico 2 vai partir para a área da ideologia. Por que então se dá tanta ênfase no aborto?
Por que se coloca tudo isso no mundo, no sistema mundano? Nós já falamos sobre a ideia de esterilização cultural, a ideia de que a busca pela legalização do aborto é um projeto ideológico que busca exatamente retirar essa ideia de família centrada em um casal que se ama e que gera fruto e que é cuidado por Deus. Portanto, toda essa ideia de família, no sentido conservador da palavra, no sentido de pai e mãe, não no sentido de patriarcado, de domínio, mas no sentido de amor, comunhão, sociedade, quando isso é alvo do diabo, e aí ele traz projetos ideológicos contra isso. A ideia de que o aborto seja legalizado para que, enfim, a mulher seja empoderada. Só que nós vamos falar isso mais para frente, mas esse empoderamento feminino ele não está sendo construído como deveria ser. Não como uma mulher, como alguém que se coloca do lado, como alguém forte, como uma mulher de Provérbios 31, mas sim como alguém que tenta dominar e ser, ouvindo de novo a voz da serpente lá no Éden, tenta ser igual a Deus. Tenta se colocar em um lugar que ela não consegue se colocar. Assim como o homem é orgulhoso, assim como o homem é pecador, a mulher se orgulha, se perde tentando alcançar poder e domínio. E esse empoderamento acaba gerando, na verdade, tristeza, sofrimento, dor, e faz com que ela ache que, portanto, o mundo não é um lugar legal para se criar, inclusive, um filho. E aí ela tenta se dominar, tenta ser dona de si mesma, e aí perde direito sobre o próprio corpo. Coloca, então, a ideia de que ela tem o direito, porque o corpo é dela, de fazer o que quiser. Só que aquele ser que reside dentro dela não é dela, não é só dela. Né? Como eu disse, tem a participação do homem ali. Uma quantidade igual de cromossomos são do homem. E outra coisa, o bebê é um ser à parte. Existe a tal da incompatibilidade sanguínea. Por exemplo, eu usei nas conversas sobre isso, eu usei o exemplo dos meus filhos. Eu sou B positivo, minha mulher é O positivo. Meus dois filhos, gerados na barriga da minha mulher, são B positivo. Enquanto ela estava grávida, circulava no corpo dela dois tipos sanguíneos. O dela, O positivo, e o deles, B positivo. Portanto, eram dois tipos sanguíneos no mesmo corpo. Duas impressões digitais diferentes existentes. Eram duas ondas cerebrais diferentes. Eram dois códigos genéticos diferentes, dois desenhos de código genético diferentes, habitando no mesmo corpo. Portanto, aquele corpo que estava dentro dela não é dela, é outra pessoa, é outro ser. Isso eu nem estou falando que é outra alma que está lá dentro. Portanto, não é meu corpo, minhas regras, porque o corpo não é seu. E se você mata alguém que não que está além de você, né, que não é uma outra pessoa, quando você se mata é suicídio, mas quando você mata outra pessoa, isso é homicídio, isso é assassinato. Portanto, o aborto é crime. Em Êxodo 21, ele é tratado como crime. Em outras partes da Bíblia, inclusive, e na lei antiga, Código de Hammurabi e tantas outras leis que precederam o direito, né, precederam o direito romano, precederam as ideias que hoje nós vemos em leis, criminalizaram esse tipo de conduta. O próprio Êxodo 20, nos 10 mandamentos, traz essa ideia de não assassinar. Não matar, não é só no sentido de não matar, porque existe o matar em guerra, existe o matar para legítima defesa. Nós estamos falando do não assassinarás, ou seja, não matarás de livre vontade, assim, sem um real motivo. Portanto, quando nós olhamos para a prática do aborto, nós estamos falando de um crime. E mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, mesmo que havendo liberdade legal, em alguns casos, deve-se buscar sempre, até o último instante, até a última medida, a vida, a preservação da vida. Bom, vamos para a última parte. E é por isso que no tópico final, o nosso comentarista vai falar sobre a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Assim como nós amamos o direito da mulher prosseguir com a gravidez em qualquer circunstância, nós também evitamos e não queremos de modo algum imaginar a ideia do direito à pena de morte, porque nós preservamos a vida em todos os seus estágios. Nós não queremos colocar valores relativos nas coisas. Nosso objetivo é fazer com que a gente possa ter bases sólidas de discussão. E não se pode ter uma base sólida em uma sociedade que assassina suas próprias crianças. O começo da vida, aí entra aquela discussão, quando a vida começa? Quando a vida começa? Aí se fala, a vida começa quando está fora do útero. Mas nós já provamos, nós já dizemos, a criança ela tem consciência dentro do útero. Nossa, nós podemos falar tanto sobre tanta coisa. Existem estudos médicos das crianças que sentem dor.
existem a questão da aprendizagem. A criança já reconhece vozes diferentes aqui no quinto mês de gestação. Já existem estudos falando sobre a linguística, falando sobre a criança começar a aprender um novo idioma, ouvir um novo idioma, a partir do quinto mês intrauterino. A criança já tem órgãos, já tem o cérebro formado muito cedo na gestação, até mesmo antes da barriga crescer. E aí, você pode discutir isso, como se pode permitir o aborto. Vamos permitir o aborto até o terceiro mês. Mas a ciência já provou que existe vida ali, que a vida ali já tem condições de seguir. Existem inúmeras discussões que a gente poderia fazer com base em ciência, mas eu quero fazer com base em Bíblia. Nós estamos na escola dominical. Jeremias é convocado às nações como profeta antes mesmo do nascimento. O Salmo 139, conhecido como Salmo da Mulher Grávida, fala do modo maravilhoso como o salmista entende que Deus o formou, que ele não consegue nem compreender como antes mesmo de nascer, Deus já o havia projetado. A criança, cada ser humano é um projeto de Deus. Deus ama. Ainda que esse homem e essa mulher se afastem de Deus, Deus o continua amando. Isso não quer dizer que Deus aceita ou vai perdoar todo mundo no final, né? Essa ideia de universalismo. Porque a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez. Porém, em toda a Bíblia nós vemos o amor de Deus pela vida, pela preservação da vida. Portanto, nós devemos lutar pelo direito a nascer. A posição cristã, portanto, é de inviolabilidade da vida em qualquer um dos seus tempos, momentos, em qualquer uma da sua situação. Nós somos contra a eutanásia. Por quê? Porque nós queremos preservar a vida e nós cremos em um Deus que faz milagres. Portanto, se nós não cremos num Deus que faz milagres, se nós cremos num Deus que faz milagres, como vamos desistir assim? Júnior, mas e se fosse com você? E se fosse com seu filho? E se fosse com sua mulher? Eu sofreria muito em qualquer uma das circunstâncias que você possa estar imaginando ou falando comigo aqui no vídeo e eu não estou te ouvindo, mas você pode estar dizendo, mas isso, mas aquilo, e tantos e sis. Eu sofreria com certeza, teria grandes dificuldades como qualquer ser humano. Porém, uma coisa é certa, eu não poderia simplesmente negar o fato e a realidade de que a Bíblia me proíbe, que a Bíblia busca a inviolabilidade da vida, que a Bíblia trata a vida como sagrada. Eu não poderia negar isso. Então, por mais que talvez tivesse outras posições, a bilis falasse mais alto em várias situações, e ainda que houvesse qualquer outro tipo de pensamento passando pela minha cabeça numa situação dramática, em qualquer uma dessas situações, eu não posso simplesmente rasgar a minha Bíblia. Eu vou ter que olhar para ela e ver que ela trata a vida como sagrada. É por isso que a gente tem que continuar lutando contra a ideia de legalização do aborto. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa posição final. Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer, eu estou começando a produzir material, então se quiser conhecer o meu mini curso, o meu e-book e os que vão surgir ainda, está convidado a clicar em qualquer um desses links. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar a nossa quinta aula. Estamos um pouquinho atrasados de novo, mas o objetivo é porque principalmente essa aula me preocupava um pouco, né, em relação ao assunto. O assunto é bastante pesado para se tratar. E eu queria não só me preparar um pouco mais, mas também organizar minha agenda, né? E foi muito corrida essa semana. Mas vamos lá. Ainda bem que estamos aqui. E ainda bem que você está aí. Bom, vamos falar sobre a desacralização da vida no ventre materno. Em tese, nós estamos falando principalmente sobre o aborto, mas também sobre a importância de valorizar a vida em todas as suas formas e a vida em todos os seus tempos, na concepção intrauterina e também na extrauterina, ou seja, dentro do ventre materno e fora do ventre materno. É por isso que é um contrassenso. Eu já começo de cara dizendo isso para você ser contra o aborto e a favor da pena de morte, tá? Durante muitos anos eu lutei contra esse pensamento porque em casos de crimes violentos, em caso de crimes de alto nível de crueldade, eu sempre fui a favor da pena de morte, né? Durante muitos anos eu fui a favor da pena de morte. Porém, conforme você vai estudando e vai também melhorando a sua capacidade cognitiva,
você começa a ter alguns posicionamentos revistos, né? Então, hoje eu sou mais favorável à prisão perpétua, sou sim favorável à prisão perpétua, à castração química em crimes sexuais e diversas outras maneiras. Eu sou muito parecido, eu sou muito aliado à escola de Chicago, a ideia da criminologia, das janelas quebradas, da teoria das janelas quebradas. Mas eu não consigo mais aceitar a ideia, nem seria uma posição cristã aceitar a ideia da pena capital, mesmo para os piores crimes. Então nós temos ainda que ter esse pensamento. Então, se eu sou contra o aborto, eu não posso ser a favor da pena de morte. Você é cristão, por mais que isso pareça às vezes ir contra alguma coisa que você pense ou contra alguma vivência que você teve, e não importa que tipo de circunstância você tenha vivido ou esteja vivendo. Se você é contra o aborto, não há como você ser a favor da pena de morte. Seria um total contrassenso, tá? Então, vamos começar por aí. A valorização da vida deve ser em todas as suas fases, tá? Em todas as suas fases. E aí você tem que procurar alternativas para aqueles que são maus na vida extrauterina e não acreditar que o certo seria a morte, tá? É outro assunto, outra lição. Um dia a gente fala sobre isso, principalmente no direito de legítima defesa, sobre o cristão pode ou não ser policial, ele pode não ir para a guerra, matar pessoas, né? Ele pode ir ou não fazer esse tipo de coisa, mas a gente vai conversar isso em outro dia. Hoje a gente vai falar sobre a sacralização da vida no ventre materno e o seu contraposto, a dessacralização, ou seja, considerar a vida como não sagrada, tá? E aí o texto utilizado foi muito bem colocado pelo pastor, comentarista dessa lição, de que o texto de Lucas 1:31, eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, está falando do nascimento da pessoa mais importante da história do universo, no planeta. O maior milagre que já existiu em toda a história. Irmãos, imagina o seguinte: eu conseguiria colocar todo o oceano num copinho de café de 50 ml? Você vai dizer, isso é ridículo. É claro que não. E se eu conseguisse colocar todas as águas todos os oceanos do planeta dentro de um copinho de café, isso seria considerado um milagre? Isso seria considerado algo extraordinário, maravilhoso? Pois bem, foi isso que Jesus fez. Ele é o Deus que está fora do tempo, fora do universo, fora da criação, que criou todas as coisas, que participou da criação de todas as coisas. E mesmo sendo esse Deus, e que a gente não consegue, transcendente, que a gente não consegue dimensionar, ele coube no corpo humano. Ele veio na forma humana. Não existe maior milagre que esse em todo o universo. A beleza da criação, a majestade das curas milagrosas, o domínio sobre a natureza, nada disso chega perto do que é o milagre da encarnação de Cristo. Portanto, a gente vê nesse momento da concepção de um Deus que é soberano e todo-poderoso, que se sujeita a vir à Terra como um ser humano comum, nascido do ventre de uma mulher, ser concebido, cuidado, educado, corrigido, né? Tudo isso, padecer por todas as dificuldades que um corpo humano padece, para poder cumprir uma missão, a missão dada de redimir a humanidade, esse é o maior milagre de todos os tempos. A gente precisa olhar para isso com um olhar diferente. Nós vemos no texto de Lucas a história da concepção e vemos no texto de Mateus também a história da concepção. Você vai ver, inclusive, uma curiosidade bíblica aí, que as genealogias de Mateus e Lucas são diferentes. Porque enquanto Mateus mostra a genealogia de Jesus a partir de Abraão e falando sobre a raiz do seu pai terrestre, José, a de Lucas fala da linhagem pelo lado de Maria, pelo lado de sua mãe. Por isso, nós vemos que o pai de José em Mateus e em Lucas são diferentes, né? Tem nomes diferentes. Não é porque eles eram apelidos ou coisa assim, mas porque Mateus está utilizando a genealogia pelo lado paterno e Lucas está usando a genealogia pelo lado materno, tá bom?
Bom, vamos para a nossa aula. E para começar, eu não queria já entrar direto naquilo que condiz a aula e queria, ou seja, da revista, o que está dito na revista, mas principalmente fazer uma contextualização para você, para que a argumentação acerca do que é contrário ao aborto, antes da gente entrar no mérito cristão, a gente fale da importância do que é essa vida e de como a gente não pode colocar isso como como eu posso dizer, a gente não pode transformar isso em uma questão só cristã, mas é uma questão de saúde também. É uma questão de psicologia, de emocional, é uma questão de família, de estrutura, de sociedade. Não é uma questão só teológica, mas é filosófica, antropológica, sociológica, é médica. Então a gente precisa tratar disso. E aí, para reforçar esses argumentos, e aí chegar no campo cristão, porque a gente vai ter algumas particularidades que vai atingir pessoas, eu preciso primeiro trazer essa contextualização e mostrar para você por que a gente é contra o aborto, por que cristãos são contra o aborto, tá? Então, primeiro, tem uma frase de Mário Quintana que eu gostei muito de ver, que diz o seguinte: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro, ou seja, ao bebê, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito. Muito bonito de Mário Quintana ele dizer isso, porque é verdade. O aborto, ele retira da criança todo o potencial dela. Ah, Júnior, mas para o bem e para o mal. Sim, para o bem e para o mal. Mas não é uma escolha de outra pessoa. A escolha de quem detém a vida. E quem detém a vida é a própria pessoa, aquela pessoa. E é retirado dela no aborto todas as possibilidades futuras. Dentro de bebês que foram abortados, poderia ter havido um cientista, um médico, um poeta, um artista. Ah, poderia ter um serial killer, poderia ter um psicopata, poderia ter um ladrão? Sim, com a mesma potencialidade. Porém, isso, quem ia decidir era a própria pessoa. Era o caminho que ela iria trilhar. Ninguém pode decidir por ela. Como eu disse logo no começo, da mesma forma eu não posso decidir sobre a morte de alguém por causa disso. Porque não sou eu quem define. Não sou eu o dono dessa vida. Ninguém é dono da vida. O único dono da vida é Deus, que deu essa vida, que tem poder de dar essa vida. Tertuliano, um célebre cristão lá dos primeiros séculos, ele era discípulo de João, ele diz o seguinte: Tertuliano explicou aos romanos assim: em nosso caso, já que proibimos o homicídio em qualquer forma, não podemos destruir nem sequer um menino na matriz. Impedir que nasça um menino é somente uma forma de matar. Não, não há diferença se mata a vida do que nasceu já ou se mata da vida do que não nasceu ainda. Então, Tertuliano está advogando a favor, né, contra o aborto e a favor da vida séculos, milênios atrás, né, porque já faz mais de 2.000 anos, basicamente 2.000 anos. É pouco menos de 2.000 anos, talvez, né, da época de Tertuliano. Então, nós temos ali Tertuliano já fazendo essa advocacia, né, a favor da vida no direito romano, entre os romanos, na argumentação. Nós cristãos, somos contra o aborto, porque ninguém pode determinar sobre a vida de alguém, sobre vida e morte de alguém. Tá? Então vamos começar por aí. Eu separei aqui, né, do jeito mais teen possível, do jeito mais famoso, 9 famosos que escaparam de ser abortados. Né? Um modo de mostrar para você, principalmente, eu retirei de notícias, de sites que falavam sobre, não só sobre o aborto, mas também que falavam sobre a biografia desses famosos. E eles mostram como o aborto não feito, neste caso, né, trouxe ganho para toda a humanidade, de certa forma, né, para todo um conjunto de pessoas, atingiu milhares de pessoas. Cada um desses famosos atingiu milhares, milhões de pessoas. E de alguma forma fez bem para essas pessoas ou ajudou outras pessoas a viverem suas vidas. Vou tirar, por exemplo, o Robert Gomes Bolanhos, que a fortuna dele passou dos 2 bilhões.
e que ele atingiu milhares de pessoas, milhões de pessoas, não só em termos de alegria, mas também em termos de emprego, empregabilidade, de recurso, de tudo mais, de caridade. Nós temos Celine Dion, Cristiano Ronaldo, um instituto gigante, o André Bocelli, o Steve Jobs, então, né? Se você tem um iPhone, eu não tenho, mas se você tem um iPhone, você deve. Isso é um cara que não foi abortado, né? A Susan Boyle foi um fenômeno durante muito tempo na internet e é uma grande cantora famosa. Então, todas essas pessoas são só exemplos de pessoas que, durante a sua vida, no início da sua vida, né, quando ainda estavam na vida intrauterina, suas mães pensaram, ou mesmo foram sugestionados que eles fossem abortados, viveram em condições, ou as suas mães tinham condições tão terríveis que de repente pensaram nessa solução, ou eles vieram com problemas que poderiam, de repente, ser uma solução ao aborto para aquela mãe e a mãe se recusa. Então, nós temos não só nessa questão desses famosos, desses grandes cantores, artistas, mas temos também na ciência isso. Nós temos isso na arquitetura, na engenharia, em inúmeras áreas de toda a sociedade. O aborto, ele castra isso, ele encerra essa possibilidade, entende? Então, não é só um argumento no sentido de que eu estou utilizando só bons exemplos, mas é para mostrar que há toda a potencialidade de atingir um benefício gigantesco é cessado no aborto. Ele é um assassinato e como diz Mário Quintana, é um roubo eterno, é um roubo infinito. Rouba não só dessas pessoas, a possibilidade de serem elas, mas rouba também das outras pessoas de terem as condições de conviverem com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, de serem atingidos positivamente por eles. É essa a questão. Então, isso é só o começo de uma argumentação. Além disso, eu trouxe aqui alguns argumentos pro aborto que foram trazidos por um professor de filosofia da Universidade do Estado de Nova York, o David Hershenov. E o David trouxe os principais argumentos que os pró-aborto utilizam aí, alguns ilógicos, inclusive. E é isso que ele tenta mostrar no artigo dele. Peguei esse material numa matéria da Gazeta do Povo de 2023, está bem atual. O primeiro argumento é a ideia de que deveria ser legal o aborto, porque todos deveriam ter o direito. E aí, o que se está pedindo ali é o direito de descumprir a lei. É isso que o Hershonov ele faz essa reflexão. Ué, o que se está pedindo é o direito de descumprir a lei. No Brasil, o aborto é crime. Então, quando se pede a liberação, o direito de se fazer aborto, porque a mulher deve escolher ir contra a lei, está se pedindo o direito de ser criminoso. Além disso, alguns dizem que as pessoas pró-vida simplesmente se importam com o nascimento, ou seja, são pró-nascimento, e não necessariamente se importam depois. Ou seja, vocês só se importam que a criança nasce, mas ninguém fala de justiça social. E não é isso. Muito pelo contrário, já desde o começo eu venho falando que a ideia de pró-vida não é só na concepção, mas também na posse. Por isso que quem é contra o aborto não vai conseguir ser a favor da pena de morte, porque seria desconexo com relação à sua própria. Não seria incoerente, não seria coerente, seria incoerente. E todo aquele que é pró-vida, portanto, vai ser também contra a pena de morte, vai ser, portanto, buscar outras alternativas. E se preocupará com certeza com a vida em todas as suas fases, em todos os seus tempos. Outros vão dizer que o homem não tem útero, portanto não pode falar, ele não tem lugar de fala para falar de gravidez, para falar do aborto. O que também é absurdamente lógico. O fato de eu ser branco, negro ou pardo não me faz, portanto, me restringir a falar apenas de coisas da minha cor ou da minha origem. Né? O fato de ser sulista ou ser nordestino não faz com que eu só possa falar daquilo que me atinge diretamente. Até porque isso é um tanto complicado. Se eu apenas ficar restrito a falar daquilo que me atinge pessoalmente, exclusivamente, nós teríamos praticamente que ficar calados em todos os assuntos no mundo. E aí, isso geraria ainda mais separação, individualismo e exclusão, e não inclusão. Além disso, colocaria cada indivíduo no mundo, praticamente, em uma bolha.
Isso não existe. A ideia de lugar de fala já é ridícula. Mas a ideia de colocar os homens, porque não tem útero, como não tendo lugar de fala para falar do seu próprio filho, é mais ridículo ainda. Até porque a mulher não consegue fazer o filho sozinha. E ela utiliza exatamente essa ideia de ela não conseguir fazer o filho sozinha para solicitar um direito seu, e é um direito real, de que o homem exerça o seu papel de pai, exerça o seu papel de provedor, exerça o seu papel de cuidado com os filhos, né? Com tudo que envolve a paternidade. Portanto, se o homem não tivesse como falar em relação à gravidez, ou em relação à mulher, porque não tem útero, ele poderia então virar as costas para o filho logo depois que fez e ir embora, porque no final das contas ele não pode mais falar daquela criança, já que ele não tem lugar de fala, ele não tem útero. Então, o argumento é ridículo nesse ponto, principalmente porque traz outras ideias mais perigosas ainda e mais excludentes ainda. Então, essa ideia de lugar de fala não cabe aqui. Outra coisa que tento dizer é que o pró-aborto é só para aquelas pessoas que são religiosas, mas nós temos inúmeros, inclusive o próprio Reginaldo cita o Martins, que é uma pessoa, que é um pensador ateu, mas que é pró-vida, que é pró-aborto. Além disso, nos Estados Unidos, a lei que trouxe a legalidade para o aborto em algumas situações foi julgada por 9 homens. Quer dizer, então, que homens não tendo, portanto, lugar de fala, essa lei deveria ser ignorada ou não realizada, não poderia ser válida, porque foram homens que aceitaram que o aborto fosse legal. Com certeza, nessa hora, então, se o homem é a favor daquilo que a mulher pensa, então, portanto, assim, aí não, a gente ignora esse nosso argumento de lugar de fala e esse argumento religioso. Há muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que não são religiosos, não têm afinidade com espiritualidade, com religião, mas mesmo assim são a favor da vida, por outras situações, por questão filosófica, por questão sociológica, por questão de saúde pública, por questão de cuidado com a vida, biologia, por amor à existência, e não necessariamente por questões religiosas. Então, são fanáticos religiosos que são sempre contra o aborto. Outra coisa, fala-se da desigualdade do fardo da gravidez e da criação dos filhos. Ora, se a mulher tem alguma debilidade, alguma dificuldade, ela não trabalha, ela não vai trabalhar para cuidar dos filhos, se ela não consegue nem ter alguém que assista ou tenha condições de não amamentar o filho ou amamentar por pouco tempo e voltar a trabalhar, o que também são outras discussões. Mas se ela não tem isso, quem carrega o fardo de sustentar toda a casa é o homem. Então, qual é a desigualdade aí? Né? Qual é a desigualdade? A desigualdade então é para o lado do homem, no caso. Então, se nós fôssemos dizer que o aborto deveria ser legal por uma questão de desigualdade, o homem justificaria isso com princípios econômicos. Isso seria cruel, não seria? Qualquer mulher entenderia isso como cruel. Então, como pode colocar essa mesma argumentação para o lado da mulher, porque ela gera o custo do levar o filho na gravidez? Esse tempo que o filho passa na barriga. É ilógico isso. Outra questão que dizem que o aborto clandestino e ilegal vai acontecer. Portanto, independente se vai estar legal ou não, se vai ser autorizado ou não, o aborto clandestino vai continuar acontecendo. E aí mulheres ricas vão ser bem tratadas, mulheres pobres vão abortar em lugares fétidos com perigo, com risco à vida. Primeiro, nós de novo voltamos para o primeiro argumento. Está se pedindo o direito de descumprir a lei. Então não importa se você é um criminoso que entra em um grande lugar, em um lugar com condições, ou um criminoso que entra em um lugar sem condições. De toda forma, você está descumprindo a lei. E ao descumprir a lei, você corre um certo risco, você assume esse risco. Outra questão é que isso não pode ser utilizado como, vai acontecer de qualquer jeito, então libera. Esse tipo de argumento é o mesmo argumento que se utiliza para liberar a maconha, para a legalização das drogas, e poderia ser utilizado, por exemplo, para a vida extrauterina. Vai acontecer de qualquer jeito, então, o infanticídio, por exemplo, ele está com um problema, vai morrer, então vamos matar logo? Não é ridículo isso? Não é ridícula essa ideia? Porque vai acontecer de qualquer jeito. É melhor que pelo menos se faça logo de uma vez, então se legalize logo de uma vez, se autorize logo de uma vez. É ilógica essa ideia.
Além disso, a ideia de trazer aborto como justiça social é ainda mais esdrúxula. Por quê? Porque se diz, olha, você está colocando mais uma pessoa para sofrer e para passar fome no mundo. Ora, você é 100% feliz? Você nunca sofreu? Você não sofre? E pelo fato, então, de você estar sofrendo, deveríamos apoiar que você morra? O fato de... Existem hoje, eu fiz uma pesquisa, existem hoje mais pessoas na fila para adotar do que crianças para adoção no Brasil. É impressionante isso, e até não entra na minha cabeça como o sistema de adoção é tão estranho, tão difícil, ao ponto de esse número não bater. De ter mais pessoas querendo adotar do que pessoas do que crianças sendo adotadas. E mesmo assim, essa ideia de justiça social ainda voga para o lado do aborto. A gente vai ter menos crianças sofrendo no mundo, menos crianças pobres no mundo, menos crianças padecendo no mundo. Se é muito pelo contrário, existem hoje muito mais pais querendo uma criança para abraçar do que exatamente pessoas abandonadas, do que crianças querendo ser adotadas. Então, a lógica aí está na governança, né? A justiça social não está na legalização do aborto, está numa governança correta do país, do estado, da cidade, de todo o ordenamento jurídico, de tudo. Não, a questão é a falibilidade humana em gerir-se, em concatenar, em unir-se, em comungar. Porque, por exemplo, isso é outra história, mas dinheiro existe no mundo para alimentar mais de uma terra. A questão é que não se soube equalizar isso. Como levar essas condições e gerir esse dinheiro para que todos possam usufruir. E isso não estou falando de princípios econômicos, eu estou falando de capacidade de gerir, seja por meios de mercado ou não. Todos esses argumentos, portanto, não só são ridículos ou são estranhos ou são ilógicos, como não são apoiados pela Bíblia. E nós que somos de fé, vamos olhar para a Bíblia e vamos ver a Bíblia defendendo a vida no seu mais profundo, na concepção, ou antes até. Jeremias, Deus chama ele, e a gente vai falar sobre isso também. Jeremias, Deus chama ele antes do nascimento. Portanto, a vida é um projeto de Deus antes mesmo dela existir em materialidade, em substância. Portanto, de modo nenhum um cristão pode ser a favor do aborto. Isso seria ir diretamente contra a Bíblia. Isso, portanto, não faria com que ele fosse, na verdade, anticristão e não cristão. Então, se você conhece um cristão que apoia o aborto, diga para ele que ele está na religião errada. Ele não é cristão de verdade. Além disso, nós temos o que a legislação diz, o que a lei brasileira diz. Olha, eu estou falando agora de lei humana, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do que a lei divina diz. E a lei divina é sempre mais rigorosa que a lei humana. A lei humana diz no artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico, a DPF 54, tá? O aborto chamado necessário é aquele que, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante a não ser realizando o aborto. E assim se buscará salvar a árvore, mesmo com o risco da morte do fruto. Tá? A ideia é essa. Quando a gravidez é resultante de estupro, também se é possível, mas olhe só isso, tem que ser precedido de consentimento da gestante, ou se ela for incapaz, seja menor de idade, ou ela for mentalmente incapaz, do seu representante legal. Aqui se cita a resolução 79246 de 2001 do CREMESP e fala sobre o aborto terapêutico, que é quando a gestante está em risco, e o aborto sentimental, que é no caso de estupro. Portanto, não se pune esse tipo de aborto, tá? O aborto causado em situações tão difíceis quanto essa, em uma questão limítrofe, né, em que a mãe corre risco, e também nas questões de estupro. Ou anencefalia, também tem a questão do feto anencefalo, que nasce sem o cérebro. Isso é o que a lei brasileira diz. O que, portanto, a gente olha quando a gente olha para a Bíblia sobre isso? A Bíblia é radical. Ela não quer que a vida seja, de modo alguma,
retirada sem realmente uma necessidade. Então, no primeiro caso, o aborto necessário, um aborto terapêutico, em que realmente a vida da mãe está em risco, muitas vezes a mãe vai dizer: salva a criança, mesmo correndo o risco de morrer. Então, poderia-se dar a liberdade da mãe escolher. Mas mesmo assim, se é feito um procedimento que salva a mãe e há um risco de perda da criança, ainda se tem uma mulher que poderá ter um outro filho, que poderá ainda ter outros filhos. Então é uma questão de humanidade, uma questão lógica também. Né? Eu não vejo e aí ser algo ilógico. Porém, no caso de estupro, nós temos que diferenciar. A lei brasileira permite. Se uma mulher fizer isso, abortar depois de um estupro, ela não será presa, não será punida. Mas se é uma mulher cristã, nós teremos um dilema muito grande aí. Assim como a gente fala sobre perdão, assim como a gente fala sobre o sacrifício de Cristo e fala sobre o peso de carregar a cruz, nós também falaremos da preservação da vida em qualquer circunstância. E aí você diz: Júnior, você está querendo dizer que se uma mulher está vítima de estupro, ela deve continuar com aquela criança por causa, mesmo tendo passado por essa coisa absurda, horrível, nojenta que é a violação sexual? Infelizmente, assim, eu tenho que dizer isso. A Bíblia é contra a morte, porque a criança não tem culpa do modo horrível como ela foi gerada. Eu acredito, tá, Júnior, opinião minha, de que a pessoa que que passou por essa situação terrível, absurda, deva receber todo o apoio, todo o cuidado, todo o amor, tudo que ela puder, para que ela continue com a gestação, mesmo que ela não vá ficar com essa criança, mesmo que ela vai entregar essa criança para adoção, porque é lógico, há toda uma questão de trauma, há toda uma questão de olhar para aquela criança e ser fruto, muitas vezes, de uma situação terrível que ela viveu, de um trauma que ela viveu. Portanto, não justifica o trauma ser o motivo pelo qual ela vai criar um outro trauma, que é a morte do próprio filho, tá? Ou da criança que está em seu ventre, que não tem culpa do modo como foi gerado. Por isso, a Bíblia vai defender nesse parâmetro, a Bíblia vai defender, nós cristãos vamos defender que o aborto deve ser evitado ao máximo possível, mesmo nos casos mais horríveis como esse. Por mais terrível que seja, aí entra a questão do evangelho. A lei de Deus é muito mais rígida que a lei dos homens. E seria assim, teria que haver todo um cuidado, teria que haver todo um apoio, teria que haver uma mobilização muito grande. Porém, não há como dizer o contrário. Não há dizer, vai lá e faça o aborto. A Bíblia não autoriza que a gente faça isso. A Bíblia vai dizer, preserva a vida, porque essa vida não tem culpa do modo horrível como ela foi gerada. E aí, se a pessoa vai doar essa criança depois, se ela vai entregar para adoção, aí será uma outra escolha. É uma escolha que a própria mãe vai ter que fazer, né, junto com a família. Porém, isso é justificável. A criança vai estar viva para ser adotada. Ela não pode ser assassinada, que é isso que o aborto é, assassinato. Bom, e aí a gente entra, ufa, na lição. Eu vou passar rápido isso, porque a gente já está com o vídeo bem adiantado, e eu queria trazer esses argumentos antes, essa base, essa discussão pesada antes, para que a gente pudesse entrar na lição e eu usasse a Bíblia, ou falasse daquilo que o comentarista diz sobre a Bíblia, para você que crê na palavra de Deus, mas para você que às vezes está me assistindo aqui e não crê na palavra de Deus, e que precisa de ouvir mais do que só aquilo que a Bíblia diz, mas também tudo aquilo que se discute sobre a questão do aborto. O comentarista vai começar dizendo sobre o anúncio do nascimento de Cristo como um primeiro argumento contra o aborto. Cristo veio por meio de um nascimento de mulher, um nascimento junto com do ventre de Maria, como uma mostra, aquele grande milagre, o evento mais impressionante do universo, exatamente para mostrar como a vida humana tem valor, porque ele só fez isso para nos resgatar da morte eterna, do pecado, da justiça, do juízo que viria sobre nós por causa do decaimento da graça, como está registrado em Romanos 3:23. Portanto, lá em Isaías há uma profecia
feita que nem era geralmente, inicialmente direcionada ao Messias. Era direcionada a um rei que iria nascer. Mas que Lucas se apropria dessa promessa, dessa referência em Isaías, para dizer sobre o nascimento de Cristo. Lucas utiliza a genealogia de Maria e nisso mostra como é o milagre da concepção. Como a concepção é tão sagrada a ponto que o próprio Cristo utilizou esse meio para chegar até a terra. Jesus poderia ter vindo, sim, numa nuvem e aparecido do nada, já com 30 anos, pronto para iniciar o ministério? Poderia, mas ele não fez. Ele nasceu, ele foi educado, ele foi cuidado, corrigido. Durante toda a sua infância, ele viveu dentro de uma família, nasceu de uma mulher, foi tutelado por um homem, por um pai terreno, por um padrasto terreno. Chama de padrasto, mas José foi pai de Jesus. Ele cuidou de Jesus como um pai. E tudo isso é o milagre, é o milagre. Além disso, nós vemos a existência e consciência de Jesus já no útero de Maria. Maria vai visitar Isabel, que é uma figura maravilhosa, porque ela remete a Sara, um teólogo anglicano, Norman T. Wright. O N.T. Wright ele fala sobre essa ideia de Isabel representar aquela mesma Sara do Antigo Testamento. De novo, uma idosa que era estéril se torna mãe para mostrar a promessa de Deus se cumprindo. João Batista nasce como a voz que clama no deserto, profetizada pelos profetas, que traria o Messias, aquele que foi prometido em Gênesis 3,15 como descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, nós temos ali um milagre, uma sequência maravilhosa. E Maria vai grávida falar com Isabel, e a criança se comunica. A criança no ventre já pula, salta de alegria ao ver Maria, ou melhor, Jesus que estava em Maria. E aí, para a própria Isabel, é contaminada positivamente por esse ardor do Espírito, que essas crianças se comunicando, que foram essas crianças se comunicando no ventre das suas respectivas mães, comunicando-se através das mães. Olha só que evento maravilhoso aconteceu no começo dessa história de Jesus Cristo. E mostra que a vida não começa só fora da barriga, mas dentro do útero, essa vida já está lá, já tem consciência, já é um ser vivo, já tem uma alma lá dentro. E ela é possível, inclusive, de ser preenchida e cuidada pelo Espírito Santo dentro do ventre materno. Além disso, o nascimento de Jesus mostra como a maternidade é um privilégio. O cântico de Maria, em Lucas, é maravilhoso, porque relembra o cântico de Ana. É chamado de Magnificat. Inclusive, é uma ópera toda desenhada por Bach, exatamente para traduzir em letra e música o Magnificat, o Cântico de Maria, que é um cântico parecido com o de Ana. Isso é tudo para mostrar a maravilha da maternidade, como ela é um privilégio. Uma ordenança divina, já no Jardim do Éden, dizendo ao homem e à mulher: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Isso é bênção, encher a terra de filhos. Os filhos são bênção, herança do Senhor. Não olha só, os filhos são de Deus e são herança para nós. A maternidade, portanto, não pode ser entendida como uma maldição ou ser tão repentinamente e tão terrivelmente destruída ou colocada em xeque, como é o caso do aborto. E esse tópico 2 vai partir para a área da ideologia. Por que então se dá tanta ênfase no aborto? Por que se coloca tudo isso no mundo, no sistema mundano? Nós já falamos sobre a ideia de esterilização cultural, a ideia de que a busca pela legalização do aborto é um projeto ideológico que busca exatamente retirar esta ideia de família centrada em um casal que se ama e que gera fruto e que é cuidado por Deus. Portanto, toda essa ideia de família, no sentido conservador da palavra, no sentido de pai e mãe, não no sentido de patriarcado, de domínio, mas no sentido de amor, comunhão, sociedade,
Quando isso é alvo do diabo, e aí ele traz projetos ideológicos contra isso. A ideia de que o aborto seja legalizado para que, enfim, a mulher seja empoderada. Só que nós vamos falar isso mais para frente, mas esse empoderamento feminino, ele não está sendo construído como deveria ser. Não como uma mulher, como alguém que se coloca do lado, como alguém forte, como a mulher de Provérbios 31, mas sim como alguém que tenta dominar e ser, ouvindo de novo a voz da serpente lá no Éden, tenta ser igual a Deus, tenta se colocar em um lugar que ela não consegue se colocar. Assim como o homem é orgulhoso, assim como o homem é pecador, a mulher se orgulha, se perde tentando alcançar poder e domínio. E esse empoderamento acaba gerando, na verdade, tristeza, sofrimento, dor, e faz com que ela ache que, portanto, o mundo não é um lugar legal para se criar, inclusive, um filho. E aí ela tenta se dominar, tenta ser dona de si mesma, e aí pede direito sobre o próprio corpo. Coloca então a ideia de que ela tem o direito, porque o corpo é dela, de fazer o que quiser. Só que aquele ser que reside dentro dela não é dela, não é só dela. Né? Como eu disse, tem a participação do homem ali. Uma quantidade igual de cromossomos são do homem. E outra coisa, o bebê é um ser à parte. Existe a tal da incompatibilidade sanguínea. Por exemplo, eu usei, nas conversas sobre isso, eu usei o exemplo dos meus filhos. Eu sou B positivo, minha mulher é O positivo. Meus dois filhos, gerados na barriga da minha mulher, são B positivo. Enquanto ela estava grávida, circulava no corpo dela dois tipos sanguíneos. O dela, O positivo, e o deles, B positivo. Portanto, eram dois tipos sanguíneos no mesmo corpo. Duas impressões digitais diferentes existentes. Eram duas ondas cerebrais diferentes. Eram dois códigos genéticos diferentes, dois desenhos de código genético diferentes, habitando no mesmo corpo. Portanto, aquele corpo que estava dentro dela não é dela, é outra pessoa, é outro ser. Isso eu nem estou falando que é outra alma que está lá dentro. Portanto, não é meu corpo, minhas regras, porque o corpo não é seu. E se você mata alguém que não que está além de você, né, que não é uma outra pessoa, quando você se mata é suicídio, mas quando você mata outra pessoa, isso é homicídio, isso é assassinato. Portanto, o aborto é crime. Em Êxodo 21, ele é tratado como crime. Em outras partes da Bíblia, inclusive, e na lei antiga, Código de Hammurabi e tantas outras leis que precederam o direito, né? Precederam o direito romano, precederam as ideias que hoje nós vemos em leis, criminalizaram esse tipo de conduta. O próprio Êxodo 20, nos 10 mandamentos, traz essa ideia de não assassinar, não matar, não é só no sentido de não matar, porque existe o matar em guerra, existe o matar para legítima defesa. Nós estamos falando do não assassinarás, ou seja, não matarás de livre vontade, assim, sem um real motivo. Portanto, quando nós olhamos para a prática do aborto, nós estamos falando de um crime. E mesmo que as circunstâncias sejam terríveis, mesmo que havendo liberdade legal, em alguns casos, deve-se buscar sempre, até o último instante, até a última medida, a vida, a preservação da vida. Bom, vamos para a última parte. E é por isso que no tópico final, o nosso comentarista vai falar sobre a sacralidade da vida. A vida é inviolável. Assim como nós amamos o direito da mulher prosseguir com a gravidez em qualquer circunstância, nós também evitamos e não queremos de modo algum imaginar a ideia de direito à pena de morte, porque nós preservamos a vida em todos os seus estágios. Nós não queremos colocar valores relativos nas coisas. Nosso objetivo é fazer com que a gente possa ter bases sólidas de discussão. E não se pode ter uma base sólida em uma sociedade que assassina suas próprias crianças. O começo da vida, aí entra aquela discussão, quando a vida começa? Quando a vida começa? Aí se a vida começa quando está fora.
do útero. Mas nós já provamos, nós já dizemos, a criança ela tem consciência dentro do útero. Nossa, nós poderíamos falar tanto sobre tanta coisa. Existem estudos médicos das crianças sentem dor. Existem a questão da aprendizagem. A criança já reconhece vozes diferentes no quinto mês de gestação. Já existem estudos falando sobre a linguística, falando sobre a criança começar a aprender um novo idioma, ouvir um novo idioma, a partir do quinto mês intrauterino. A criança já tem órgãos, já tem o cérebro formado muito cedo na gestação, até mesmo antes da barriga crescer. E aí você pode discutir isso, como você pode permitir o aborto. Vamos permitir o aborto até o terceiro mês. Mas a ciência já provou que existe vida ali, que a vida ali já tem condições de seguir. Existem inúmeras discussões que a gente poderia fazer com base em ciência, mas eu quero fazer com base em Bíblia. Nós estamos na escola dominical. Jeremias é convocado às nações como profeta antes mesmo do nascimento. O Salmo 139, conhecido como Salmo da Mulher Grávida, fala do modo maravilhoso como o salmista entende que Deus o formou, que ele não consegue nem compreender como antes mesmo de nascer, Deus já o havia projetado. A criança, cada ser humano é um projeto de Deus. Deus ama. Ainda que esse homem e essa mulher se afastem de Deus, Deus o continua amando. Isso não quer dizer que Deus aceita ou vai perdoar todo mundo no final, né? Essa ideia de universalismo. Porque a nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez. Porém, em toda a Bíblia nós vemos o amor de Deus pela vida, pela preservação da vida. Portanto, nós devemos lutar pelo direito a nascer. A posição cristã, portanto, é de inviolabilidade da vida em qualquer um dos seus tempos, momentos, em qualquer uma da sua situação. Nós somos contra a eutanásia. Por quê? Porque nós queremos preservar a vida e nós cremos em um Deus que faz milagres. Portanto, se nós não cremos num Deus que faz milagres, se nós cremos num Deus que faz milagres, como vamos desistir assim? Júnior, mas e se fosse com você? E se fosse com seu filho? E se fosse com sua mulher? Eu sofreria muito em qualquer uma das circunstâncias que você possa estar imaginando ou falando comigo aqui no vídeo e eu não estou te ouvindo, mas você pode estar dizendo, mas isso, mas aquilo, e tantos e sis. Eu sofreria com certeza, teria grandes dificuldades como qualquer ser humano. Porém, uma coisa é certa, eu não poderia simplesmente negar o fato e a realidade de que a Bíblia me proíbe, que a Bíblia busca a inviolabilidade da vida, que a Bíblia trata a vida como sagrada. Eu não poderia negar isso. Então, por mais que talvez tivesse outras posições, a bilis falasse mais alto em várias situações, e ainda que houvesse qualquer outro tipo de pensamento passando pela minha cabeça numa situação dramática, em qualquer uma dessas situações, eu não posso simplesmente rasgar a minha Bíblia. Eu vou ter que olhar para ela e ver que ela trata a vida como sagrada. É por isso que a gente tem que continuar lutando contra a ideia de legalização do aborto. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa posição final. Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer, eu estou começando a produzir material, então se quiser conhecer o meu mini curso, o meu e-book e os que vão surgir ainda, está convidado a clicar em qualquer um desses links. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.